Muito bem, é com muita alegria mais uma vez que estamos aqui dando continuidade a esse projeto, orando por Rosário. Estamos aqui dando continuidade a uma série aqui de alguns capítulos, trazendo um pouco da história do livro de Neemias. Um homem, segundo a palavra do Senhor, um homem com muitas características importantes para uma liderança política, religiosa, social, econômica, cultural. Um homem que exerceu com esmero a sua função. Se abdicou dos seus desejos, dos seus interesses, para viver em prol do povo, para restaurar um lugar onde, segundo a história, os relatos, ele nem conhecia. Pois quando foi retirado de lá, ele não conhecia aquela história, ele não conhecia aquela realidade com os seus próprios olhos. Mas agora ele se ouve falar, as terras dos seus pais, lugar dos seus pais. E agora ele decide se levantar por aquele povo. E nós já observamos ao decorrer desses 3 capítulos que já se passaram, que Neemias constrói uma ponte para aproximar os outros. Neemias faz o povo entender que precisa se arrepender e precisa se humilhar para que Deus atenda aos pedidos do povo. E nós observamos também no 3º capítulo que Neemias, após tudo isso, ele decide trazer o quê? Os sacerdotes, os levitas, para se ajuntar e para fazer um sacrifício a Deus. E nós podemos observar também, para dar continuidade ao capítulo 3, a partir do versículo 27 do capítulo 12, nos vai falar sobre a dedicação dos muros. Neemias começa agora a fazer uma dedicatória, começa a fazer ali uma homenagem. E após ele chamar os sacerdotes e os levitas para esse novo momento, para a consagração, para a celebração, o versículo 30 do capítulo 12 nos diz assim: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e entre outros, que estavam o acompanhando. E aí ele começa a fazer ali um momento de adoração, de dedicação, uma homenagem, uma reflexão, e começa a falar, com certeza, a relembrar o que já aconteceu até ali, com certeza motivar ao povo de como chegaram até ali. Aí vai nos falar do versículo 44, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Ou seja, o povo já estava tão feliz e tão alegre que eles por si só já tinham levado as ofertas para os sacerdotes e levitas. Naquela época, as pessoas davam para os sacerdotes e levitas porque eles não trabalhavam em nenhum outro contexto, a não ser para o próprio templo. Eles viviam para o povo o tempo todo e estavam disponíveis para o povo o tempo todo, para pregar, para dar ensinos, para dar estudos, para levar um perfeito louvor. E a Bíblia diz que o povo estava alegre, porque os levitas e os sacerdotes estavam
dando cultos, pregando e ensinando a Deus. Eles estavam juntos adorando ao Senhor. Viveram os momentos de grande bonança, de grande alegria. Versículo 1 do capítulo 13 vai nos dizer assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés: achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão. Aí continuando, versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas. Versículo 6. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Por que falar sobre este assunto? Tobias. Quem era Tobias? No início do capítulo nós vamos perceber que Sanbalat e Tobias tramaram fizeram de tudo contra Neemias. E agora, tão de repentemente, um período que Neemias vai para ir diante do rei, algumas pessoas que ainda tinham apreço por Tobias, tinham alguns benefícios, acredito eu, decidem dar uma ajuda e construir uma casa, em especial no pátio do templo, em um lugar de destaque. E quando souberam disso tudo, decidiram o quê? Neemias, quando ele volta, que ele sabe dessa história, ele manda para fora. Por quê? Por que ele manda para fora? Porque Neemias entende e ele jamais aceitaria aquele que tentou prejudicar de todas as formas. Honrar quem nos honra, honrar quem é correto, honrar quem é obediente, honrar quem ajudou no projeto. Pessoas sinceras, corretas, concretas. Todos estes foram honrados por Neemias. Mas Neemias não seria um líder justo se ele concordasse com tal atitude. Por quê? Porque foi alguém que não estava ali contribuindo para o processo, que não estava de forma correta e coerente. Que, pelo contrário, se dependesse de Tobias, os muros ainda estariam destruídos. Se dependesse de Tobias, as portas ainda estariam queimadas. Se dependesse de Tobias, o povo não estaria reunidos. E como agora, depois de tudo construído, quer ter privilégios. Então, ser um bom líder também é saber ter consciência de que não devemos ter todas as pessoas ao nosso lado. Mas devemos ter, sim, as pessoas que são corretas, que são coerentes, que são honestas, que são sinceras. Para um bom líder, muitas das vezes, fazer uma escolha dessa é difícil. Mas muitas das vezes, nós, quando tomamos uma atitude como esta, no momento muitos não entenderão, mas depois muitos irão compreender e aceitar. Porque às vezes estamos poupando de problemas piores. Versículo 10 vai falar que também soube que os quinhões dos levitas... Versículo 11. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Versículo 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá
os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém. Versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechasse e determinei que não se abrisse senão após o sábado as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse nesse dia. Então os negociantes e os vendedores... Deixa eu pular aqui o versículo 23. Versículo 30, perdão, só para me finalizar. As reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de todas as estrangeirices e designei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te-me, Deus meu, para o meu bem. Ou seja, tudo que lhe foi proposto, para nós finalizarmos, tudo que foi proposto para Neemias fazer, ele fez. Tudo ele fez. Quem era Neemias na história? Era um copeiro que decidiu clamar a Deus pelo seu povo. E Deus lhe deu a oportunidade de tornar o governador. Quando Neemias ele decide fazer toda essa trajetória, Neemias tem a oportunidade de gerar frutos, de construir aquilo que havia destruído e ter a graça de poder fazer da forma correta. E quando teve a oportunidade de unir, ele uniu. Mas quando teve a necessidade de punir, ele puniu. Então um líder não é só bom quando une, mas ele também é bom quando ele pune as pessoas de forma correta. Porque existem punições que muitas das vezes alguns devem ou querem dar por interesses pessoais, por interesses políticos, por interesses sociais. Mas quando uma punição ela é dada por mérito, por necessidade, por algo que foi feito de errado, você não se torna um mau líder por isso. Pelo contrário, você estará livrando de um prejuízo muito maior. E Neemias ele consegue fazer com zelo, com retidão e com benevolência todas as suas ações e consegue lhe gerar uma paz e uma graça e momentos melhores. E eu quero orar com você sobre que eu quero que nesse momento a minha e a tua oração seja para que Deus dê sabedoria para um líder quando houver a necessidade de punir. Assim, quando Salomão foi interpelado diante do povo para punir aquelas mães, que uma se dizia ser sua filha e outra se dizer que também era seu filho, porque o filho morto era o dela e o vivo era da outra. O vivo era o dela e o morto era o da outra. Em situações onde as duas diziam que eram mães. E Salomão usa de sabedoria, após ter clamado a Deus por sabedoria. E o primeiro momento Deus dá numa situação aonde ele é testado pelo povo. E ele precisava gerar uma punição para mostrar ao povo de fato a real situação. E quando ele decide pegar a espada e cortar a criança ao meio, que ele manda o soldado fazer isso, que o soldado vai para cortar a criança ao meio. A mãe que de fato era mãe, o seu sentimento de mãe aguça. E ela grita, não mate. Eu prefiro que dê para ela, pois eu prefiro ver meu filho vivo nas mãos de outra do que morto em minhas mãos. E a outra que não era mãe, grita e diz, que mate, que ser nem meu e nem dela. Então naquele exato momento, Salomão de sabedoria pega o filho e dá para a verdadeira mãe e diz, esta que não pediu a morte é que é a mãe de verdade. A mãe verdadeira jamais quer ver o seu filho morto. Pode querer ver em qualquer outra situação, mas nunca desejará a morte para o seu filho. Uma verdadeira mãe. Então, Deus muitas das vezes nos coloca
em situações para testar a nossa sabedoria e a nossa fidelidade. Às vezes perdemos questões, interesses públicos, financeiros, mas fazemos o que é correto e que ganharemos apreço e respeito para muitas pessoas. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus amado de Israel, mais uma vez te oramos, Senhor Deus amado, nesta oportunidade, Senhor, para te agradecer, Senhor Deus de Israel, pela oportunidade de estarmos diante de Ti, pela oportunidade da palavra lida, mencionada, explanada, Senhor. Para te agradecer, Senhor Deus de Israel, pela oportunidade de estarmos pregando e apregoando a Tua palavra. Senhor, e que nesse momento, Senhor Deus amado, Tu dê de sabedoria para os líderes políticos, para que quando tiver a oportunidade, Deus amado, de fazer uso da sua sabedoria, que use de maneira correta, coerente. Que não use da sua sabedoria para seu benefício próprio, mas que use da sua sabedoria para ter de benevolência, para ter de compaixão, para ter de respeito com o seu povo, para que de melhor, Deus amado, venha agir para com o seu povo. Que o Senhor Deus amado, nesse momento, nessa oportunidade, possa unificar a tua cidade com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é de termos dias melhores, de vivermos dias melhores. E que possamos, Senhor, assim, termos a intensidade, termos a veracidade, Senhor Deus amado, da Tua vontade para com as nossas vidas. Nós te rendemos graças e por fé te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.